Amém? Todos comigo? Jeremias capítulo 1, versículos 11 a versículo 14. O tema que o Senhor deu para que pudesse ser ministrado à igreja nessa manhã é: o que você vê? O que você vê? Então, vamos àquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Jeremias capítulo 1, versículos 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Verso 12. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. 13. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Que vês? E eu respondi: Vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Essa palavra abençoe e direcione o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tudo que já foi vivenciado nesse lugar, nessa manhã. Obrigado, Deus, por nos levantar com sua misericórdia, doçura, graça, favor, nos cobrir com o teu amor e através do teu Espírito nos animar e motivar para estarmos diante do Senhor, celebrando a vitória do Cordeiro, entregando a nossa vida em adoração ao Senhor com alegria plena e também com o nosso coração e o nosso homem interior preparados para ouvir a tua voz. Fala conosco, ministra o nosso coração, traz clareza, traz direção, traz sobriedade, Deus. Fala, Senhor, não somente ao nosso intelecto, porque a gente não quer sair daqui mais douto, ou mais culto, ou mais inteligente, como se a gente precisasse passar por um vestibular. Mas nós queremos, Senhor Deus, à medida em que somos provados, sermos também aprovados pelo Senhor. Por isso queremos acolher com sinceridade, humildade e confiança a palavra no nosso coração. Recebê-la com fé, em nada duvidando, Senhor Deus. Para que no solo fértil ela tenha toda a liberdade de crescer, de se fortalecer, de florescer e frutificar para a glória do seu nome. É o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração, é a nossa expectativa, é a nossa confiança, Pai. E nós fazemos em nome de Jesus. Para a glória de Deus fazemos. Amém e amém. Obrigado, Diácono Edson, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que vês tu, Jeremias? Ou o que você vê? O que você vê? O nosso Deus é um Deus visual. Nosso Deus é um Deus visual. Deus gosta de mostrar a sua glória, a sua grandeza, a sua beleza e a sua majestade. Deus tem prazer em mostrar-se, em revelar-se a sua criação. Amém? Desde o princípio, Deus tem se revelado ao homem por meio de sinais visíveis que comunicam a sua presença, que comunicam o seu propósito e principalmente que comunicam as suas alianças com o homem. Amém? A gente pode começar com Noé, por exemplo. A aliança que ele fez com Noé foi selada no céu como um sinal visível e eterno de que ele jamais destruiria a terra com água novamente. Sim ou não? Gênesis capítulo 9, versículo 13, vai expressar para nós essa verdade. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Eu não vou destruir a terra. Embora movimentos que a gente não precise mencionar queiram se apoderar de símbolos, o arco foi posto nas nuvens pelo Senhor como um sinal da sua aliança com a terra. Amém? E com Abraão? Foi diferente?
Claro que não. Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. O pastor Cláudio pregou sobre isso no último culto dos homens. Aliás, parênteses aqui, falei do culto dos homens, tem que falar, os homens que estão no grupo dos homens, colocar o nome lá. O nosso próximo encontro vai ser no IB lá, para ter o nosso momento de comunhão, nosso futebol, né? Pelo menos na teoria, né? É o futebol. O lugar para o esporte ser praticado, tá. Se tem atleta para fazer isso, aí é uma outra história. Mas nós estaremos lá para celebrarmos esse tempo de comunhão, amém? Então fiquem atentos lá ao grupo. Mas veja, Deus então usa um sinal visível a Abraão. Mais à frente ele vai falar também sobre a areia do mar. Mas há algo ainda mais profundo nessa aliança de Deus com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15, versículos 17 e 18, não coloquei aí também, mas você vê que o Senhor chama Abraão e pede para que Abraão separe um sacrifício. Depois, Deus faz com que Abraão pegue num pesado sono. E de repente, densas trevas e pavor se apoderam de Abraão. E ali o Senhor vai se manifestar com ele. A gente vai ver que depois que Abraão prepara tudo isso, depois que o sacrifício está posto, e ele sendo totalmente obediente à ordem divina, Abraão tem uma visão. Abraão enxerga um fogareiro fumegante. Abraão vê uma tocha de fogo passando por entre os pedaços que ele deixou separado para o sacrifício. Quantos lembram dessa passagem? Essa passagem é muito forte, ela é muito emblemática. E ela é tão forte, essa aliança que Deus faz com Abraão, que Hebreus, no capítulo 6, versículos 17 a 20, vai retomar esse episódio para mostrar a maneira como Deus gosta de deixar claro e visível a sua aliança. Hebreus capítulo 6, versículos 17 a 20 diz o Senhor: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Nós estamos falando que Deus é um Deus visual, amém? Então veja, Deus quis mostrar com mais firmeza, Deus quis deixar ainda mais escancarado, Deus queria mostrar para que de forma indubitável as pessoas pudessem olhar e não terem qualquer tipo de constrangimento no seu interior, de olhar, será que Deus quer? Será que Deus está fazendo isso? Então Deus quis mostrar com mais firmeza, mais firmemente, aqueles que haveriam de herdar a promessa, a imutabilidade do seu propósito. Ele quis fazer isso, ele quis deixar registrado isso. Ele poderia apenas falar, mas ele queria mostrar. Ele queria que as pessoas visualizassem, enxergassem, interiorizassem não só aquilo que entra pelos ouvidos, mas aquilo que também entra pelos nossos olhos, amém? Deus quer fazer isso. E o escritor aos Hebreus diz que para mostrar assim, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são essas duas coisas imutáveis? O juramento e a promessa, a imutabilidade do seu propósito. Para que não fique dúvida, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Verso 19, a qual temos por ancorada a alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa maravilhosa. Para deixar isso registrado de forma visual e indiscutível, Deus firma essa aliança para mostrar que Ele não volta atrás
naquilo que Ele diz, naquilo que Ele promete. Para mostrar que é imutável o seu propósito, na qual duas coisas nas quais é impossível que Deus minta. Para que a gente, através dessa certeza de olhar para aquele propósito imutável. Como é que eu olho para o propósito imutável? Ele vai remontar a Abraão, falando que não havendo por quem jurar, jurou por ele mesmo. Então ele passa esse fogo à frente de Abraão. Para onde a gente vai olhar? Para onde eu vou ter essa confirmação de que Deus não muda, de que aquilo que Ele prometeu se efetuará? Ele fala, para que a gente tenha forte alento, para que a gente tenha amparo, conforto e segurança, para que a gente tenha essa promessa como uma âncora na alma, segura e firme. Mas não é qualquer âncora, não é uma âncora que vai para o fundo, é uma âncora que vai para cima, é uma âncora que vai para o céu, na qual Jesus, o nosso precursor, entrou por nós. Olha que coisa maravilhosa, todas as vezes que você olhar para uma âncora, você não vai enxergar só um objeto que mantém o barco parado na superfície quando as ondas ficam agitadas. Você vai entender que isso é um forte alento para o seu coração e que Jesus, como nosso precursor, entrou, rasgou os céus e se tornou o sumo sacerdote intercedendo por nós. Você consegue compreender o valor e a importância da visão? Deus é visual, Ele quer fazer isso, amém? E esse padrão se repete ao longo de toda a história da redenção. Eu lembro de Moisés, na sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Com Elias, lá no Monte Carmelo. Com Davi, como falei aqui no Salmo 121, olhando para os montes. Ou quando no Salmo 125 ele diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Então veja, Davi olhava para as figuras estabelecidas por Deus e conseguia ter nelas a perspectiva, a visão do Deus que estabeleceu cada uma dessas coisas. E na plenitude dos tempos, quando o próprio Deus se fez carne em Jesus, essa imagem, essa visão atinge o seu ápice, atinge o seu ponto máximo, atinge o seu apogeu. A gente vai ver isso, Paulo revelando para nós em Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20, falando a respeito de Jesus, sobre quem Ele é. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A revelação definitiva, final, estabelecida pelo Senhor, é a pessoa de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? E ainda assim, o próprio Senhor Jesus entregou à igreja um memorial, que nós vamos realizar daqui a pouco, após a mensagem. Na nova aliança, é também uma aliança visual. Isso não está restrito ao passado. Isso não é coisa que somente os antigos precisavam. Não é algo que está restrito somente a simbologias e rituais judaicos. Não é uma coisa de uma antiga aliança. Na nova aliança, Deus também estabeleceu memoriais visíveis. A ceia do Senhor, por exemplo, em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, o que diz a palavra do Senhor? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: esse aqui é o meu pão. Isso aqui é um símbolo.
Isso aqui é algo para vocês esquecerem e tratarem como se fosse qualquer coisa. Não, isso é o meu corpo oferecido por vós, e fazei isto em memória de mim. Lembre-se, pratique, ministre isso, traga a memória, lembre-se do sacrifício. Não é algo que acontece uma vez por ano na Páscoa. Pelo contrário, é algo que nós fazemos com recorrência para nos lembrarmos do sacrifício perfeito do Senhor Jesus por nós, amém? E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, ainda na nova aliança, ainda para a igreja neotestamentária, existem visões, existem momentos ou existem padrões visuais, imagens que Deus estabelece. Porque Deus é um Deus visual. Amém? E aí você percebe que Jesus não só explicou o que ele estava fazendo, mas também entregou esses símbolos visíveis para que nós lembrássemos dele de forma concreta. Por quê? Porque alianças, na perspectiva de Deus, nunca são apenas palavras, são sinais. Aliança, da perspectiva de Deus, não são apenas palavras, elas são seladas com sinais, amém? O que Deus promete, Ele sela com um sinal, amém? São marcas que são visíveis no tempo, são visíveis na criação, são visíveis na história. A gente consegue estabelecer, a gente consegue lembrar, a gente consegue medir, a gente consegue falar onde foi, onde começou aquela trajetória. Aqueles que tiveram uma experiência sobrenatural de conversão com o Senhor se lembram até hoje do dia em que foi visitado pelo Espírito Santo, sim ou não? Você pode não ter a data marcada no seu caderninho ou na sua agenda, mas você sabe que aquele dia mudou a sua história, sim ou não? Você se lembra, Deus é visual, você consegue lembrar, você consegue fazer uma distinção em quem era você antes do Senhor e você depois do Senhor na sua vida, é ou não é verdade? Quando você teve uma experiência de renovo, de refrigério, de visitação da parte de Deus, você foi marcado, você foi selado. Deus não somente falou ao seu coração, Ele deixou isso registrado no mundo espiritual. Você consegue perceber, Deus é um Deus visual. As coisas precisam ser mostradas. É por isso que Deus nos compara a árvores e fala: pelo fruto você vai conhecer a árvore, porque o fruto é a parte visível. Você não vai pegar lá vai colher para fazer um exame de DNA naquela árvore para saber que árvore é aquela. Não precisa, olha para o fruto. Não é necessário haver muita dificuldade para saber que o Senhor é por nós e que Ele está conosco. Olhe para os sinais. Olhe para a sua vida, considere o seu passado, veja o que Deus fez por você. Olhe para a palavra de Deus, veja os sinais, veja o arco nos céus, veja o fogo, veja o pão, veja o vinho. Deus está com você, Ele é por nós, Ele deixa isso claro, para que todos vejam e juntamente considerem. É o Senhor presente, é a mão do Senhor que fez todas essas coisas. Isso está presente na história da nossa vida, é um marco, é um testemunho. Todos que olharão terão que reconhecer, é Deus. Amém? Glória, você quer aplaudir? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Então o arco-íris, as estrelas, o fogo, a sarça, os montes, o pão, todos testemunham de um Deus glorioso que fala com o seu povo e que se compromete com aquilo que falou. Consegue compreender o peso dessa sentença?
Todos esses sinais testemunham a glória de Deus, de um Deus que se compromete com aquilo que fala. Consegue compreender isso? Está como um sinal visível de um Deus que se compromete com aquilo que fala. Deus não é homem para mentir, quem está lendo Números sabe, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não brinca com os sentimentos. Deus não fala pelos cantos. Deus não chama no cantinho do corredor e sussurra no seu ouvido para te dizer uma coisa aqui e falar para outro ali. É por isso que nós temos muita dificuldade e a gente não lança no rosto quando a pessoa chega e fala assim: ah, mas Deus falou isso para mim. Falou? Então Deus, se Deus falou, Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele falou. Quem sou eu para ir contra aquilo que Deus falou? Mas eu confio naquilo que é visível. Eu confio naquilo que aparece, nos frutos que são liberados. Deus não é um Deus que brinca com sentimentos. Deus não vai falar uma coisa para o marido e vai falar uma outra coisa para a esposa e colocar os dois em rota de colisão. Sim ou não? O óleo precioso, ele não tem interrupções. Ele desce. Sim ou não? Ele vai escorrendo, ele vai passando pela barba, ele vai chegar até as vestes. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Deus não é um Deus de confusão. O que Ele estabelece, todo mundo está vendo. A verdade é verdade em qualquer lugar. Então, se Deus me revelar alguma coisa em secreto, Ele também vai revelar para o pastor Cláudio em secreto. E a gente vai confirmar. Porque Deus não é um Deus de confusão. E Ele não vai falar uma terceira coisa para a igreja. Ele não vai falar uma coisa através do bispo Gustavo, outra coisa através do pastor Cláudio e outra coisa através do pastor Guilherme. Não. Deus é um Deus visual. Não tem confusão, não tem mentira. De qualquer ângulo que você olhar, por qualquer direção que você olhar, você vai ver a verdade de Deus sendo estabelecida. Amém? A aliança do Senhor é imutável e Ele faz questão de deixar isso visível para todo mundo. Amém? Paulo chega a dizer que as coisas criadas, o que de Deus se pode conhecer está claramente evidenciado nas coisas criadas. O ser humano que deturpa isso, mas Deus se compromete com aquilo que falou. Amém até aqui? Estou te sentindo um pouco tenso? Vou perguntar aqui só mais uma vez, você ainda está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Se você tiver com sono, dá uma quebradinha no pescoço aí, estica, você dá teu jeito aí, mas não dorme não, vem comigo, amém? Tá chato? Glória a Deus, amém, amém. O que você vê, Jeremias? O que você vê, Jeremias? É interessante que essa é a primeira pergunta do Senhor para Jeremias. Até aqui no capítulo 1, o Senhor já havia revelado todo o propósito da vida de Jeremias. A única coisa que Jeremias conseguiu falar de volta para o Senhor está registrado no versículo 6. Jeremias diz assim: Senhor, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Jeremias se considerava incapaz de realizar essa grande obra. O que não deixa de ser verdade, tá? Ele realmente era incapaz de realizar. Mas é que Jeremias ainda não entendia ou ainda não compreendia que o Deus que chama é o Deus que garante. Amém? O Deus que chama é o Deus que garante. Então, como ele ainda não conhecia, ele falou: eu não sou capaz de realizar isso. Eu só sou uma criança, nem falar eu sei. Mas o Deus que chama Jeremias é também o Deus que garante. Amém, igreja? A garantia do sucesso da missão não estava nas mãos de Jeremias. E isso precisava ser estabelecido logo no início. Jeremias, não vem falar que você não passa de uma criança. Mas por que Deus estabelece isso logo no início? Já corta a fala de Jeremias ali. Porque o nosso propósito não começa com cobrança, e sim com confiança.
O nosso propósito não começa com cobrança, e sim com confiança. Por que muitas pessoas Por que muitos ateus usam a severidade de Deus como um argumento para não serem cristãos? Porque eles não conseguem compreender que o relacionamento com Deus é a base para o nosso crescimento na fé e não o contrário. Deus não começa a sua relação conosco nos cobrando, mas nos fazendo confiar nele. Quando Deus cria o homem no 6º dia da criação e o homem se apresenta para o primeiro dia de trabalho, era dia de folga. Para que o homem reconhecesse que Deus criou todas as coisas e estabeleceu e não está preocupado. O homem faz parte do propósito eterno e divino de Deus. Adão não começa a sua trajetória com o Senhor, com cobrança, mas com confiança. O primeiro dia já era folga. O primeiro dia já era para ele desfrutar do Senhor. O primeiro dia já era para ele aproveitar quem Deus era e não ficar tentando entender o que ele tem que fazer, porque senão vem raio, vem cajadada, vem problema, vem açoite, vem doença. Não é isso. Jeremias, o sucesso da missão não está nas suas mãos. Não diga que não passas de uma criança, porque eu não colocaria. Eu não dividiria a minha glória, não entregaria a minha responsabilidade como Deus e como sustentador de todas as coisas a alguém que não tem a capacidade de mover um mindinho para realizar isso. O governo da nossa vida está nos ombros de Jesus. Aquele que chama é aquele que garante. Jeremias, não se trata de você, é sobre Deus. Não estou te cobrando nada. O nosso relacionamento com Deus não começa com cobrança, começa com confiança e descanso. Eu sei quem é Deus, eu sei quem me garante, e eu vou no poderoso braço do Senhor. Não existe missão mais importante que o nosso relacionamento com Deus. Eu não começo fazendo para depois me tornar íntimo dele, pelo contrário. A intimidade vai me mostrando que Deus é esse tão grandioso, em quem eu posso confiar, em quem eu posso caminhar sem medo, sem angústia, sem amarras, com liberdade. Porque embora muitos sejam as aflições do justo, de todas o Senhor o livra. De que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. De que quando eu passar pelo fogo, pela água, pelos rios, eu não sofrerei dano, porque o Senhor estará comigo. E que eu posso comemorar vitórias em batalhas que Cristo já lutou por mim e já venceu. Não é a minha performance, não é a minha capacidade, não é o meu braço, não é a minha sabedoria, mas é o propósito eterno estabelecido pelo Senhor. Amém? Alegar incapacidade só funciona para aqueles que não conhecem aquele por quem foram chamados. Alegar incapacidade, não posso, não dá, não sei, não tem como, escolhe outro, é impossível, não tenho diploma, sou dona de casa, eu trabalho muito, não tenho tempo. Só alega incapacidade aquele que não conhece aquele que foi chamado. O que Paulo diz para nós em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29? Irmãos, repare numa coisa. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes, simples, pequenas do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim, com o propósito de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém sabe, ninguém pode, ninguém é, mas o versículo 30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Repara nisso. Não foi teu mérito, não foi tua força, não foram os teus lindos olhos azuis. Existe uma diferença gigantesca entre o que nós pensamos que podemos fazer e aquilo que Deus nos chama para realizar. Amém? Eu acho que eu consigo ir até aqui. Afinal de contas, eu tive uma boa educação na minha base, sou escolarizado, sei escrever meu nome, sei ler. Bom, eu acho que eu consigo fazer algumas coisas. Acho que eu posso ir até aqui. Bom, eu já sou casado, eu já criei meus filhos, já estou aposentado. Eu acho que dá para eu fazer um pouco mais no reino do Senhor. Não, eu fui consagrado eu fui levantado, fui consagrado no altar. Eu já recebi um diploma, eu tenho um broche no meu terno. Função, eu sou diácono, presbítero, pastor, então eu acho que eu posso fazer um pouco mais da parte do Senhor. Não, eu sou só uma criança, ainda tem muita coisa para eu fazer, eu acho que não dá ainda. Existe uma diferença muito grande entre o que a gente acha que pode fazer, baseado nas nossas circunstâncias e limitações, e aquilo que Deus estabeleceu para realizar nele, por intermédio dele e para a glória dele. Amém? Isso não tem nada a ver com as desculpas que a gente dá. Amém? Ninguém escapa da missão só porque ela é difícil. Amém? Você consegue dar um sorriso? Ninguém tem permissão para pular do barco só porque o mar ficou agitado. Amém? Pelo contrário, nós abraçamos o chamado porque recebemos provisões para isso. Amém? Aquele que chama, garante. Então não são os nossos sentimentos que determinam o nível da nossa participação. Entendeu? Não são os nossos sentimentos que determinam o nível da nossa participação no chamado de Deus. O fato de Jeremias achar que Deus não usaria, porque ele era incapaz por se tratar de uma criança, não mudou, não alterou, não fez com que Deus fizesse ajustes no seu plano, só porque ele se sentia e se achava incapaz. Os nossos sentimentos não determinam o nível da nossa participação no plano de Deus. Quanto mais cedo você entender isso, melhor para você, para o seu benefício, para a sua alegria. Amém? Mas também não é a nossa experiência que nos qualifica para o serviço. Deus rejeitou um monte de sacerdotes, aliás, de uma cidade sacerdotal de Anatote, para falar com uma criança. Então não é a nossa experiência que nos qualifica para o serviço. A gente leu ali, para que aquele que se glorie-se em quem? No Senhor. Então é Deus quem decide, amém? É Deus quem decide, e Ele nos capacitará para ser tudo aquilo que Ele deseja que sejamos, amém? É Deus quem se prontifica, é Deus quem se estabelece, é Ele quem se responsabiliza por nos fazer tornarmos tudo aquilo que Ele já decretou a nosso respeito. Amém? Aí você vai perceber que alguns versículos mais à frente,
Jeremias já não é mais aquele menino que não sabia falar. Versículo 18 de Jeremias 1. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Jeremias, você não é mais um menino. Você é uma cidade fortificada. Você é uma coluna de ferro. Você é um muro de bronze. Amém? Diga para você mesmo, eu não sou um menino, uma menina, uma criança indefesa. Não. Diga, eu sou uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. É assim que Deus te vê. É assim que Deus te enxerga. Tua situação familiar, os problemas que acontecem na sua casa não podem impedir, alterar ou mudar o plano de Deus que já foi estabelecido. Não são os seus sentimentos, as suas circunstâncias, não são as coisas que se apresentam nesse momento que podem alterar o propósito e o destino que Deus estabeleceu para você. Não é porque você está ocupado demais, atarefado demais, porque você está velho demais ou está cedo demais. Não é porque você tem dinheiro demais ou dinheiro de menos. Não é porque você é lindo demais ou lindo de menos que pode fazer com que os teus sentimentos alterem o teu nível de participação. Deus já te chamou para isso. Deus já te estabeleceu como cidade fortificada e Ele vai garantir que isso seja uma realidade na sua vida. Amém? Então você pode, assim, encarar essas realidades espirituais. Amém? Prosseguindo. O que aconteceu então entre o versículo 6 e o versículo 18 que mudou a história de Jeremias? No 6, um menino que não sabia falar porque se julgava incapaz. E no 18, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. O que aconteceu entre o 6 e 18? O que aconteceu? Deus deu a Jeremias o poder da visão. Amém? Entre o 6 e o 18, Deus dá a Jeremias o poder da visão. Vou dizer nessa manhã que enxergar, que visualizar o propósito é fundamental para permanecer firme em obediência ao chamado. Enxergar o propósito é fundamental para permanecer firme em obediência ao chamado. Lembrei de 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10, quando Elias está para ser levado aos céus e Eliseu andando de um lado e para o outro com ele, e de repente algo acontece. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Elias responde a ele: dura coisa pedistes, todavia se me vires, se você enxergar, se você conseguir visualizar quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Ver Elias subindo ao céu era a confirmação visível de que Eliseu havia sido escolhido por Deus e não por Elias. Amém? Olha a importância de uma visão. Olha a importância de uma visão. Porque quando Elias diz para Eliseu: dura coisa pedistes, Elias está dizendo: o que você está me pedindo não depende de mim. O ministério profético, a autoridade espiritual, não é algo que é humano, não é algo que é alcançado por esforço ou mérito humano. Tem que haver visão. Quando Elias diz para Eliseu: dura coisa pediste, ele está falando: não depende de mim, porque se dependesse de mim eu faria. Porque nem mesmo um profeta tem autoridade para nomear o seu sucessor espiritual. Não é uma questão de organização humana. Não é uma sucessão empresarial. Não é, vamos ver quem está se sobressaindo. Vamos ver quem lida melhor com as coisas, quem consegue lidar melhor com a pressão. Não é uma questão de um homem escolher outro para o suceder.
Não é uma questão de fazer disso uma escadinha. Não é uma questão de ter uma questão hereditária. Não é um complô, não é uma organização, não é uma empresa. O ministério é chamado divino, não é chamado humano. Ver Elias era condição para Eliseu ser reconhecido como herdeiro legítimo do ofício profético de Elias. Precisava ver, precisava enxergar. Não é uma questão de ser capaz, não é uma questão de conseguir reproduzir com esforço, esmero, com dedicação e zelo. É uma questão de enxergar o mesmo propósito. Não é uma questão de simplesmente passar o manto para outro que faça quase a mesma coisa, ou que seja tão carismático quanto, ou que seja tão inteligente quanto, ou que seja tão poderoso quanto. É uma questão de Deus definir: Elias, eu te escolhi, e agora eu escolho a Eliseu, não é você que escolhe ele. Então, se você vê, vai receber. Olha a importância da visão. Olha a importância da visão. Senão a gente escolhe os mais preparados, sim ou não? E quantos nessa não entrarem furada? Porque aos olhos humanos existem pessoas que parecem mais preparadas que outras, sim ou não? Mas será que elas foram aprovadas por Deus? Então tem que ver. Eu estou aqui assumindo o púlpito hoje, não porque eu me coloquei nesse lugar. Porque a partir do momento em que o Senhor desaprova ou não esteja alinhado com a visão, não tem qualquer possibilidade da gente estar debaixo do mesmo Espírito. É ou não é verdade? Ninguém se autoproclama. Ninguém sai por aí proclamando outros. É Deus quem chama para o ministério. Amém? Essa aqui é a realidade. Nenhum homem tem o poder de determinar onde ele pode chegar. Não tem, a não ser que ele tenha recebido uma visão. Amém? Eu não posso dizer aonde eu vou chegar, a não ser que Deus tenha me mostrado, a não ser que Deus tenha revelado, a não ser que Deus tenha declarado, deixado exposto. Por mais que pareça óbvio, não é automático. Por mais que pareça óbvio, não é automático. Vamos à visão então de Jeremias. O Senhor pergunta a Jeremias em Jeremias 1, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor vai dizer: Jeremias, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A primeira visão de Jeremias é maravilhosa, é ou não é? Imagina uma vara de amendoeira florescendo. Olha que coisa bonita. Vai ser lindo ter essa visão. Deus falando com você a respeito de algo que floresce, que desabrocha, que traz beleza, que traz frescor, que traz paz, que traz alegria. Jeremias vê uma vara de amendoeira. E você já deve saber, não é nenhuma novidade, que a amendoeira é uma das primeiras árvores a florescer. Enquanto a terra ainda está sob o efeito do inverno, as flores vão surgindo na amendoeira com a promessa da nova estação. É a primeira árvore, ou uma das primeiras que começa a florescer. Todas as outras ainda estão ali, secas, ainda passando pela rigidez do inverno. E a gente vê a amendoeira já se antecipando, já anunciando a chegada da nova estação. Antes que o verde volte a aparecer, essa árvore antecipa a chegada da primavera. É o Senhor dizendo: eu não retiro a minha palavra. Ainda que você passe pelo inverno mais rigoroso, saiba, eu cuido para que cada estação obedeça ao seu devido tempo. Não há inverno que dure demais. A gente não tem muitas amendoeiras por aqui, mas eu fico imaginando Jeremias. Eu acredito que ele nunca mais conseguiu olhar para uma dessas árvores da mesma maneira.
Ele nunca mais passou por um jardim, por um lugar onde havia amendoeiras e simplesmente viu uma árvore ali. Até porque no hebraico há um trocadilho com essas duas palavras, a palavra amendoeira e o verbo velar. Amendoeira no hebraico é shaked e velar no hebraico é shoked. É muito parecido. Todas as vezes que Jeremias visse uma amendoeira, todas as vezes que Jeremias visse uma shaked, ele se lembraria do que Deus, que o Deus que o chamou estava velando, estava shoked de cada uma das suas promessas nos mínimos detalhes. Nem que fosse para lembrar que o inverno passou e que um novo tempo está chegando. Todas as vezes que ele olhava para aquela amendoeira ou para alguma amendoeira, ele se lembrava: o inverno passou, um novo tempo, uma nova estação, Deus tem para mim, Deus tem para você. Amém? Viver pela fé é ser sustentada, ou é ser sustentado por uma visão. Até porque a gente disse aqui, as palavras de Deus não são só palavras, são promessas. E Deus sempre cumpre o que diz. Amém? Mas a visão não para aqui. Outra vez, diz o versículo 13, me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? E eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. A segunda visão de Jeremias é uma visão bem menos animadora. Viu uma panela no fogo? Uma panela no fogo cuja boca virada do norte vai derramar o que está fervendo ali dentro para cá, para quem está olhando. É uma panela que está posta contra Jeremias, contra aqueles que estão vendo ela de frente, na perspectiva de quem está olhando diretamente para a panela. A boca está se derramando para cá. E Deus diz para Jeremias: o mal vai ser derramado sobre todos os habitantes da terra. A panela no fogo fala do mal que virá sobre a terra. Mas apesar de ser uma visão assustadora, essa visão era necessária para mostrar que o Deus da panela ainda é o mesmo Deus da amendoeira. Amém? Não existe Deus de um lado cuidando da amendoeira e o diabo do outro lado com a panela pegando fogo, apontando na sua direção. O mesmo Deus que sustenta a amendoeira é o mesmo Deus que segura a panela nas suas mãos. Então essa visão é muito forte, porque mostra que Deus continua no controle, cuidando da sua própria palavra, mesmo quando é um mal sendo derramado sobre a terra. Então, o mal que virá não tem o poder de fazer além do que foi estabelecido por Deus como julgamento para a salvação do seu próprio povo. Deus não está fazendo isso simplesmente para matar, como vingança, como ódio, como revanche. É para o cuidado do seu próprio povo, é para a salvação dos seus próprios filhos. E embora muitas vezes seja assustador o mal que procura vir contra nós, esse mesmo mal não pode nos intimidar. Nós precisamos enfrentá-lo com a mesma confiança que temos ao contemplar a amendoeira. Quando eu olho para a amendoeira e sou elogiado pelo Senhor por ter visto bem, porque o Senhor diz que está cuidando da sua palavra para a cumprir, assim quando eu olho para a panela de fogo, também estou vendo o próprio Deus limitando e controlando o poder do mal, para que ele não vá além daquilo que foi estabelecido por ele. Parece que o mundo está um caos, parece que o mundo não tem controle,
Parece que o mundo está entregue, mas há um Deus que reina e que julga retamente. Há um soberano e majestoso juiz coordenando todas as coisas e nada, absolutamente nada, foge ao seu controle. Jeremias, esse mal está sendo controlado. Ele vem do norte por um tempo para cumprir um propósito. Por isso que as duas visões são necessárias. A gente, quando vai pregar, acaba se sentindo muito tentado a falar só sobre a visão da amendoeira, a falar só sobre as coisas boas. Mas as duas visões são necessárias. Saber que há um mal nessa terra, mas não é um mal descontrolado, como se Deus estivesse encurralado num canto, sem saber o que fazer. Pelo contrário, Ele é o cabeça, nós lemos aqui, de todo principado e potestade. Martinho Lutero chega a dizer que até o diabo é o diabo de Deus. Ele não pode fazer além. Lembra de Jó? O diabo não pode fazer absolutamente nada sem a permissão. Mas esse não é o ponto aqui, não é o detalhe. Mas as duas visões são necessárias. Jesus apela tanto às visões do céu como às visões do inferno para descrever o reino de Deus e a sua eternidade. Sim ou não? Sabe quem foi a pessoa que mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia? Jesus. Quem foi a pessoa que mais falou do céu? Jesus. É necessário mostrar ao crente, é necessário mostrar ao Filho de Deus as duas visões. E Jesus mostrou tanto a realidade do céu quanto a realidade do inferno. É através dessas visões que podemos manter acesa a paixão pelo ministério e também a paz em meio aos desafios da vida. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo relata isso para nós. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou seja, Paulo teve uma grandeza de revelação, mas também teve a revelação de que ele tem um espinho na carne, para que ele não se exalte por ter visto algo maravilhoso e inefável. Jeremias, você viu a vara de amendoeira, coisa que todo mundo queria ver. Parabéns, você viu muito bem. Mas e agora, Jeremias, o que você também está vendo? Senhor, eu também estou vendo uma panela no fogo, virada para mim. Estou vendo uma panela de pressão com um feijão que passou do tempo de eu desligar do fogo e agora eu estou com medo dela estourar na minha cara. Alguém já passou por isso ou só eu mesmo? Mas essa panela aqui está aberta, a pressão é de outra forma. Jeremias, que bom que você viu a amendoeira, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Que bom que você também viu uma panela no fogo, mostrando que há um mal para vir sobre a terra, mas o mesmo Deus que cuida da sua palavra na amendoeira, cuida para que essa panela de fogo não te queime. Amém? Mas o mal é uma realidade. A primeira visão ensinou a Jeremias que Deus cuida de quem Ele chama, amém? Agora a segunda visão ensina que Deus pode fazer isso como Ele bem quiser. Se Ele quiser fazer isso através de uma panela pegando fogo, Ele faz. Sim ou não? Uma pessoa que só vê a amendoeira é uma pessoa ingênua. Se a única visão que ela tem do reino de Deus é uma amendoeira, ela é uma pessoa ingênua. E ela vai enfrentar muitas dificuldades, porque ela não sabe lidar com a realidade desse mundo cruel. Ela não está preparada para lidar com os embates espirituais. Ela acha tudo lindo. Conversando aqui a respeito da realidade do mundo espiritual e das batalhas que nós como crentes enfrentamos, você pode ver que em uma das suas cartas, Paulo disse que Satanás impediu ele de chegar e de cumprir a sua missão. Ele queria ir lá evangelizar, Satanás barreirou ele no meio do caminho. Aí você pensa, tem embate, tem barreira, Paulo, o apóstolo, foi impedido por Satanás de pregar? Foi.
se eu só vejo amendoeira, eu só consigo enxergar um conto de fadas da Disney, eu só consigo ver um arco-íris no céu, eu só consigo ver as coisas boas. Ingenuidade, o mundo é mau, o mundo é cruel, existe uma panela no fogo. E eu espero que eu não tenha colocado terror nas irmãs que saíram de casa correndo, achando que deixou a panela no fogo ligada. Existe um mal sobre a terra. E quem olha só para a amendoeira vai ser uma pessoa muito ingênua, ela não vai saber lidar com a crueldade, com a realidade da vida, que muitas vezes nos assedia e bate na nossa porta. A pessoa não sabe lidar com frustração, a pessoa não sabe lidar com as perdas, a pessoa não sabe lidar com os problemas, ela não sabe lidar com os dilemas da alma, ela não sabe lidar com os próprios sentimentos, ela não sabe lidar com as perseguições e com as dificuldades. Jeremias, você vai sofrer muito ainda. Então eu tenho que te preparar, mostrando a você a amendoeira, mas mostrando você também a panela no fogo. Casa do Avivamento, nós precisamos estar preparados. Deus está cuidando, velando pela sua palavra para a cumprir, mas também existe uma panela que está no fogo. Existem lutas que nós precisamos lutar, que nós precisamos batalhar. Existem enfrentamentos que nós precisamos ter. Essa loucura de, que o bicho já fala aqui várias e várias vezes. Não, eu estou por cima, eu sou cabeça mais que vencedor. E o diabo não sei o que, para com essa brincadeira. Existe um mal. Existe uma panela no fogo. Existem hostes infernais. Existem inimigos todos os dias, existem pessoas procurando o nosso mal, querendo tragar a nossa vida. Não é fácil, existem noites que a gente não consegue dormir. E a gente não sabe explicar. Existem embates acima das nossas forças muitas vezes, como parece. Existem dores que a gente não sabe explicar de onde veio. Existem situações que a gente precisa lidar com elas. Não é só a vara da amendoeira, é também a panela de fogo. Quem só vê a vara da amendoeira, vê bem, mas é ingênuo, porque o mundo não é só isso. O reino não se resume ao teu celeiro, às tuas coisas. Estando tudo bem, está maravilhoso. E não interessa as pessoas que estão à nossa volta, interessa sim. Não é para a gente achar tudo lindo como se fossem as coisas mais fáceis. Agora, uma pessoa também que só vê a panela no fogo é uma pessoa frustrada. Porque é uma pessoa que está cansada da vida, porque para onde ela olha, ela só consegue enxergar o mal. Ela só consegue ver as coisas péssimas, está tudo dando errado. Essa pessoa não vê o que Deus está fazendo e acha que Ele não está fazendo nada. Sim ou não? Não estou vendo nada acontecer na minha vida, Deus deve estar de braços cruzados. Não, Ele está ocupado demais com as outras coisas ali. Quem só vê a panela de fogo, quem só vê um Deus punitivo, quem só vê aquele que está pronto a cobrar de nós, é uma pessoa frustrada, ela não consegue celebrar. Então a gente precisa ficar com o que a palavra de Deus diz, Mateus 6,34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amanhã terá maldade? É o que Jesus está dizendo ali, sim ou não? Sim, mas também vai ter cuidado. Amanhã vão ter embates, desafios, dores e lutas? Sim. Controladas e limitadas pelo Senhor. Aleluia! Não amplifique a voz do inimigo e nem fuja do que já foi determinado por Deus. Encare os dias com fé, mesmo os dias maus. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu termino então com os últimos 3 versículos de Jeremias 1. Versículo 17 diz a palavra do Senhor. Tu, pois, cinge os lombos. Amém? Dispõe-te. Amém? E dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. 18.
Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amanhã vão tentar, mas vão cair em nome de Jesus. Oh, aleluia! Amanhã vão tentar. O inimigo todo dia tenta as mesmas estratégias. Eu não estou dizendo que amanhã não vai ser difícil. Eu já estou afirmando para você que pelejarão. Se é que já não estão pelejando, quem é que está na peleja? Que pergunta, né? Quem é que não está na peleja? A realidade é que a peleja sempre existirá, mas há uma realidade superior a essa, é que não prevalecerão, porque o Senhor, o nosso Deus, é conosco, Ele é por nós, Ele é por nós. Fica de pé no seu lugar glorificando a Deus,